Que a paz de Cristo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor seja sobre você e toda a sua casa. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2. Nós estamos fazendo uma série de sermões expositivos aqui no livro de Joel. E hoje nós vamos terminar com o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro. O livro do profeta Joel, iniciando no capítulo 2, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém? Meus irmãos, este então é o terceiro sermão desta série que nós estamos pregando. No primeiro sermão nós vimos que logo no primeiro capítulo, Joel, ele coloca a situação que o povo estava vivendo, uma terrível praga de gafanhotos, a crise que veio por conta desta devastação da praga de gafanhotos. E Joel mostrou claramente que tudo aquilo estava acontecendo com um propósito, não era obra do acaso, mas era o Senhor trabalhando na vida do seu povo, levando esse povo ao arrependimento, à conversão. No capítulo 2, vimos na semana passada então que Joel mostra claramente esta questão do juízo de Deus, mas também ele revela a possibilidade de mudança, porque Deus, ele é juiz, Deus, ele é um Deus zeloso, ele é um fogo consumidor, como diz a palavra, mas esse Deus também é um Deus bondoso, misericordioso, gracioso. E Joel nos mostra que, através do arrependimento, da conversão, a sorte do povo poderia ser mudada, e é o que aconteceu. Vimos na semana passada como que, após a conversão do povo, o cenário mudou, e o que era antes destruição, morte, fome, medo, luto, agora era alegria, paz, chuvas, alimento farto, trigo, cereal, a volta do culto, a volta das ofertas. Ou seja, Joel mostra que, em consequência do arrependimento do povo, Deus, ele mudou a sorte de Israel. Na semana passada nós vimos no capítulo 2 como que o Senhor restituiu, o Senhor restaurou todo aquele tempo de crise, todo aquele tempo difícil pelo qual o povo passou, mas Deus trouxe restauração, e uma restauração material. Essa era a grande verdade ali. Os campos que não produziam passaram a produzir, os animais voltaram a passear pelo campo, a crescerem, a se desenvolverem, enfim, as bênçãos inicialmente foram no campo material, aquilo que o gafanhoto havia destruído, o Senhor então restituiu. No capítulo de hoje, meus irmãos, nessa parte que nós leremos, a partir do versículo 28 do capítulo 2, nós vamos perceber que o que Deus tem para o seu povo é muito mais do que bênçãos materiais. O que Deus tem para o seu povo é algo muito mais maravilhoso, e é nesta direção que o texto que nós lemos nesta noite, ele vai começar. O versículo 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito
naqueles dias. Eu quero trazer para os irmãos a exposição, então, desse texto final de Joel e dividir em 3 pontos que eu entendo serem fundamentais para nós entendermos a palavra desta noite. O primeiro, meus irmãos, é que Deus, Ele cumpre a sua palavra. Guarde isso no teu coração. Deus, Ele cumpre a sua palavra. O texto diz assim: e acontecerá depois. Esse depois, ele marca um tempo anterior. Nós podemos entender em primeiro lugar que depois aqui tem a ver com aquela primeira restituição que Deus havia feito na vida do povo. Depois do seu arrependimento, Deus vai restituí-los materialmente falando. Mas o texto ainda diz que depois haveria algo mais, haveria algo em seguida. O tempo aqui, meus irmãos, é um tempo que é marcado, agora não podemos dizer há quanto tempo exatamente esse depois ele está se referindo. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é a expressão dia do Senhor, porque esse tempo do qual Joel está falando nos remete ao dia do Senhor. Se você observar no primeiro capítulo de Joel, versículo 15, o profeta fala sobre este dia. Ele diz assim: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação o Todo-Poderoso. Joel anuncia o dia do Senhor. No capítulo 2, versículo 1, ele diz de novo: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem e está próximo. Novamente, a ideia de um dia que está chegando, de um dia que está próximo, o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 11, novamente ele diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? O dia do Senhor é um dia terrível, é um dia que virá. E aqui no capítulo 2 ainda de Joel, no versículo 32, novamente: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele a quem ele chamar. E o versículo 31, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E para finalizar, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Que dia do Senhor é esse? O derramamento do Espírito Santo, esta bênção que viria sobre Israel, sobre as nações, sobre o povo de Deus, tem a ver com este dia do Senhor. Tem a ver, meus irmãos, com esse tempo, e eu preciso dizer isso para você, para que você compreenda. Os profetas, eles olhavam para frente. As profecias do Velho Testamento, elas têm um cumprimento naqueles dias, mas também há um cumprimento futuro. É algo escatológico que aponta para este tempo, o fim dos tempos, o fim dos dias, o tempo da consumação, o tempo chamado tempo do fim. Já os autores do Novo Testamento, eles vão olhar para frente, mas eles olharão também para trás, para aquilo que já havia sido profetizado, e já no seu tempo se dá certo como cumprido a palavra da profecia. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 16 até o versículo 21. Se você puder abrir a tua Bíblia no livro de Atos capítulo 2, do verso 16 até o verso 21, está escrito assim: depois ali que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, ocorreu algo maravilhoso, meus irmãos,
Pedro, ele começa cheio do Espírito Santo a pregar, e parte da sua pregação, ele diz assim: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, no seu sermão, ele vai dizer: o que está acontecendo aqui no Pentecostes é aquilo que Joel havia profetizado. No livro de Joel está escrito: e acontecerá depois. Pedro, no seu sermão, ele diz assim: e acontecerá nos últimos dias. Este depois que nós encontramos em Joel é exatamente estes últimos dias dos quais Pedro está falando. Em Joel o cumprimento era parcial, mas agora não, o cumprimento no Pentecostes é pleno. A promessa do Senhor estava cumprida. Estes são os últimos dias. Meus irmãos, está então iniciado esse tempo, o tempo do fim, que nada mais é o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A primeira lição que eu quero destacar aqui para você nesta noite é esta: Deus cumpre a sua palavra. A profecia de Joel se cumpriu. Mas pode parecer muito simplório dizer que a profecia se cumpriu. Eu queria que você imaginasse tudo o que aconteceu para que essa profecia se cumprisse. Quantos anos antes foi feita essa profecia? O que aconteceu nesse intervalo de Joel até o Pentecostes? Meus irmãos, a história diz que o povo de Israel passou por vários cativeiros. O reino do norte e o reino do sul passaram pelas mãos dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, dos romanos. Séculos e mais séculos na história. Deus agindo, Deus fazendo, Deus levantando homens, Deus mudando circunstâncias, Deus levantando profetas, Deus levando ao seu povo palavra de arrependimento, palavra de conversão, restaurando o seu povo. Muito tempo se passou, muitas coisas aconteceram nesse intervalo. Depois de 400 anos de silêncio, João Batista surge no deserto, pregando o arrependimento, anunciando o Messias que viria, e o Messias veio, Jesus Cristo veio a este mundo, nasceu em Belém, o Deus encarnado que viveu entre nós, habitou entre nós, foi levado à cruz pelos nossos pecados. Tempo esse que nós estamos vivendo, o tempo da Páscoa. Hoje é o dia da celebração, o dia da ressurreição. Mas estamos vivendo este período onde nos lembramos ali da morte de Cristo, do seu sacrifício e também da sua ressurreição. Tudo isso se cumpriu. Tudo isso tem a ver com este depois que Joel havia dito lá atrás. Todas estas coisas aconteceram, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, disse aos discípulos: aguardem aqui em Jerusalém que a promessa vai se cumprir, e no tempo certo, no dia certo, a palavra se cumpriu. Eu acho interessante, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus e observamos para esses detalhes, lá em Atos capítulo 4, quando fala deste dia, Atos capítulo 2, aliás, Atos 2, quando fala da descida do Espírito Santo, diz assim no versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Observe o versículo 1. Ao cumprir-se, no dia certo, no tempo exato, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, mas no tempo determinado por Deus, desde toda a eternidade, Deus cumpriu e Deus cumpre a sua palavra e Deus cumpre a sua promessa. Meu irmão, tranquiliza o teu coração, porque Deus, Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Você pode confiar nessa palavra, você pode descansar nessa palavra. O mundo está perdido, o mundo está desorientado, mas nós temos a palavra, nós temos a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa regra de prática. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir, nada passará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Tudo vai se cumprir, cada ponto, cada vírgula, tudo irá se cumprir no tempo certo, na hora certa. Que coisa maravilhosa quando nós compreendemos isto, quando nós recebemos essa verdade no nosso coração. A profecia de Joel, ela se cumpre. Mas ainda há, meus irmãos, um segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse texto e nessa exposição, porque o versículo 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu queria que você pensasse nesta noite na bondade de Deus. Você já parou para refletir na bondade do Senhor? Deus é bom, e como Ele tem sido bom para conosco. Na verdade, meus irmãos, nós teríamos que ser muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz e tem feito nas nossas vidas. Deus é bom. Existe uma palavra que é a palavra abundante. E essa palavra pode ser conectada facilmente com as bênçãos e as promessas do Senhor. As promessas de Deus, meus irmãos, as bênçãos de Deus para mim e para você, elas são abundantes. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui nesta noite, dentro dessa palavra. O Espírito, diz a profecia de Joel, ele será derramado. O que é algo derramado? Veja, o Espírito Santo, ele não vai ser pingado, não vai ser gota, ele vai ser derramado. Fala sobre algo grande. Meus irmãos, a Bíblia é assim. Malaquias 3, 10 e 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele vai derramar sobre o seu povo bênção sem medida. Deus vai abrir as janelas do céu. Já imaginou Deus abrindo a janela do céu sobre a tua vida? No céu tem coisa boa? Tem. Amém? Tem. Está cheio de coisa boa no céu. Já pensou o céu aberto sobre você? Sobre a tua família? Você gostaria de receber da parte do Senhor estas bênçãos? Bênçãos sem medida. Mas olhe só o que diz a Bíblia, João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E como será essa vida? Vida em abundância. O que Deus promete não é qualquer vida, não é qualquer coisa para nós, não. É da melhor qualidade, é vida em abundância. Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Imagine só isso, meu irmão. Nós pedimos coisas para Deus. Deus é o Deus dos impossíveis, e Ele pode fazer
muito, 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 muito mais. Muito mais. A nossa mente não é capaz de compreender a grandeza do nosso Deus. E a Bíblia diz isso, meus irmãos, Salmo 23, versículo 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte, passarei, mas lá na frente tem o que preparado para mim? Uma mesa, um banquete, comida farta, cálice transbordando. As bênçãos de Deus não são sob medida. Quando Deus abençoa, meus irmãos, Ele abençoa para valer, com graça, com misericórdia, com bondade. Paulo, ele vai dizer assim, Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, a experiência é uma experiência plena, não é qualquer coisa não, é muito. João 7, 38 e 39, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fluem daqueles que temem ao Senhor, daqueles que têm Deus no seu coração. Não é qualquer água não, é rio, e rio de água viva. Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Meus irmãos, eu creio que basta para nós, com esses versículos, para chegar a essa conclusão: Deus é bom, e Deus tem muita coisa boa para mim e para você, e as bênçãos de Deus são assim. Deus não é um Deus miserável, Deus não é um Deus mesquinho, Deus não é um Deus que fica segurando as suas bênçãos para não nos dar. Nós somos assim. Eu e você muitas vezes, até para nós mesmos, compramos coisas que não usamos para guardar, e muitas vezes guardamos e nem usamos. Esse é um costume meio antigo dos nossos pais, mas nós ainda herdamos um pouco disso ainda, aquele cuidado com algumas coisas. Nem a nós mesmos, muitas vezes nós damos o privilégio de desfrutar aquilo que temos. É aquela pessoa que compra um carro e não sai com o carro da garagem para não arranhar o carro, para não estragar o carro, né? Em vez de pegar o carro e ir passear e fazer aquilo que pode ser feito com o seu carro, muitas vezes fica ali, não é? Isso é do ser humano. Deus não, Deus é bom. O hino que nós cantamos, e os irmãos vão se lembrar: chuvas de bênção teremos. É a promessa de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênção dos céus. O que Deus derrama sobre nós, pastor Isaías, o que Deus derrama sobre nós, Deus, a Carla, Washington, você que está aí me ouvindo, o que Deus derrama sobre as nossas vidas é bênçãos, bênçãos e chuva de bênçãos. Não é o Deus estraga prazer, como muitos hoje acabam tendo para si esta imagem de Deus. Deus é aquele que não quer nos ver alegre, Deus é aquele que está nos perseguindo para nos castigar. Não, meus irmãos, esse não é o Deus da Bíblia. Quando Ele nos pune, quando Ele nos exorta, é para o nosso bem. É o que Ele estava fazendo com o povo, é para o bem do povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o que Ele tem preparado para nós é algo muito bom, e Ele nos quer ver felizes. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É um derramamento, meus irmãos, amplo. Não é apenas sobre Israel, é sobre toda a carne, sobre todas as nações. Não há distinção, raça, povo, tribo, língua, homem, mulher, servo, serva, jovem, velho, todos. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. A primeira lição que eu destaco para você é que Deus cumpre a sua palavra. A segunda lição que eu destaco para você nesta noite é que as bênçãos de Deus sobre a tua vida são abundantes. E há uma terceira lição ainda aqui, nesse livro do profeta Joel, que é: o juízo e a restauração de Deus são certos e estão próximos. O juízo e a restauração de Deus são certos e estão próximos. Eu queria que você acompanhasse a leitura do capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim, Joel capítulo 3. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá,
e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá, e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus e a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas relhas e arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está maduro a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Meus irmãos, Joel termina a sua profecia falando a respeito desse grande e terrível dia do Senhor, que tem um cumprimento profético. Ele está falando aqui dos últimos dias. Embora fosse algo que ia acontecer naqueles dias, ou seja, Deus iria julgar as nações, os assírios, os babilônios, os gregos, os romanos, todos serão julgados por Deus, no tempo certo, na hora certa. Porém, meus irmãos, esse texto está falando também sobre algo que vai acontecer no tempo do fim, quando Cristo voltar. Há uma conexão da profecia de Joel com o texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus está pregando ali o seu sermão profético. E no capítulo 24 de Mateus, versículo 29, ele vai dizer assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Veja como isso está muito próximo do capítulo 2, o versículo 29 e o versículo 30 e 31, que fala sobre esses fenômenos no céu e na terra. O grande e terrível dia do Senhor virá. Mas, meus irmãos, Joel está dizendo que neste dia, aquele que clamar o nome do Senhor, ele será salvo. Aquele que clamar por salvação, aquele que se arrepender, aquele que se converter, ele será salvo deste dia, deste juízo. E o dia vem, e o dia está próximo. Joel capítulo 3, versículo 14, fala destas multidões reunidas no vale da decisão. Essas multidões, essas nações reunidas aqui no vale da decisão, representam as nações reunidas diante de Deus no dia do juízo, porque a Bíblia diz que haverá um dia onde todos comparecerão diante do Senhor para serem julgados. Há aqueles, meus irmãos, que são
conhecidos como povo de Deus, mas há aqueles que são conhecidos como inimigos do Senhor. E Deus vai trazer juízo sobre os seus inimigos. A Bíblia, na verdade, nos mostra ou fala sobre alguns nomes para separar aqueles que são do Senhor e que não são do Senhor. Também nós vamos encontrar os bodes e as ovelhas, o joio e o trigo, os ímpios e os justos. É assim, desde o princípio foi assim. Aqueles que estão na aliança de Deus e aqueles que são contra a aliança. Os que estão na aliança são os que obedecem ao Senhor e a sua palavra, e contra a aliança são aqueles que fazem tudo aquilo que Deus condenou. Olhe ao seu redor, olhe neste mundo, é o que nós temos hoje. O nome que nós damos para as diversas filosofias, ideologias, são todos contra Deus, contra a palavra do Senhor, contra a aliança que Deus tem com Israel. Mas haverá um dia em que todos serão colocados diante do Senhor. E eu quero trazer à tua memória Mateus 25, porque Jesus ele nos diz sobre este dia com alguns detalhes. Lembrando que a revelação de Deus é progressiva. Aquilo que Joel falou vai ser falado também por outros profetas e haverá mais detalhes de como será esse dia do julgamento. Jesus ele nos fala em Mateus 25, quando ele diz assim, versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Haverá um dia em que Deus vai separar os que são dele e os que não são, os que se arrependeram e os que não se arrependeram, justos e ímpios, bodes e ovelhas. E esse dia, meus irmãos, ele é um dia onde diz o texto que o Senhor dirá para aqueles que estiverem à sua esquerda, aqueles que forem colocados à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas ele dirá para aqueles que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Embora, meus irmãos, em outros textos da Bíblia, nós vamos encontrar muitas coisas que nos falam a respeito do fim, o tempo do fim, os sinais no céu, na terra. Poderíamos gastar um bom tempo para falar de todas essas profecias, de tudo isso que está relacionado com o tempo do fim. Porém, nesse texto aqui, Jesus coloca esse cenário, essa cena do fim, do grande dia, do juízo, de uma maneira tão simples, mas tão simples que eu acho que não tem como até mesmo uma criança não entender aquilo que está escrito aqui. Porque percebam, Mateus 25, a partir do versículo 31, diz assim, que Jesus vai olhar para aqueles que estiverem à sua esquerda, aqueles para quem ele disse, malditos, vocês não vão para o céu, o lugar de vocês é o inferno. E eles poderão questionar, mas por que, Senhor? E Jesus dirá, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui forasteiro e vocês não me hospedaram. Eu estive nu e vocês não me vestiram, preso e vocês não me visitaram. E talvez aquelas pessoas poderão dizer, mas como, Senhor? Jamais fizemos isto. Imagina se nós teríamos feito isso com o Senhor. Jesus dirá para eles, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, a mim, vocês deixaram de fazer. E ele dirá para aqueles que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado
desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui forasteiro, e vocês me hospedaram. Nu, e me vestiram. Preso, e foram me visitar. E eles perguntarão: mas Senhor, quando foi que fizemos isso para contigo? E ele dirá: todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeram. Meus irmãos, todas as vezes que nós aqui neste mundo fazemos ou deixamos de fazer algo em relação ao nosso próximo, isso tem a ver com esse dia do julgamento. E aqui eu posso concluir o seguinte: aqueles que se afastaram do outro ou do próximo, se afastaram também de Deus. Os mandamentos são: ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se a pessoa se afastou do próximo, é porque ela se afastou de Deus também. Essas coisas andam juntas. E quantos estão vivendo este projeto de vida aqui? Projeto de vida isolado, egoísta, vivendo para si mesmos, não estão nem aí para ninguém, tratam a todos com indiferença, com desdém. Falta amor, falta sensibilidade, falta graça na vida das pessoas. E Jesus está dizendo: o julgamento é esse, o julgamento é esse, lá naquele dia. Olhe para as suas obras, olhe para as suas ações, olhe para a sua vida. A maneira como nós vivemos, meus irmãos, retrata a nossa espiritualidade. Nós não somos cristãos simplesmente porque a gente vem na igreja todo domingo para cantar, para orar, para ler a Bíblia, para entregar o dízimo. Não, é muito mais do que isso, porque a própria palavra de Deus diz: se você vier até a igreja para fazer estas coisas, mas a sua vida estiver errada lá fora, de nada adianta. Se a gente não viver uma vida santa lá fora e querer se achar santo aqui dentro, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, Deus sabe quem somos nós. Como você está vivendo diante do Senhor? O dia do juízo está se aproximando, meus irmãos. Eu fico triste com esse tempo que nós estamos vivendo, porque a gente se perde em tantas brigas, em tantas lutas, em tantas narrativas, em tantas ideologias, quando a igreja deveria estar focada talvez em outras coisas muito mais importantes e necessárias para esse tempo, para esse momento, para esse presente. Talvez ouvindo aquilo que Jesus disse: Ele está entre nós. E quando eu deixo de fazer algo para o meu próximo, eu estou deixando de fazer a Ele. E quando eu deixo de fazer algo para o meu próximo, e quando eu abraço esse projeto de vida isolado, egoísta, eu estou dizendo que Deus não está comigo, Deus não está no meu coração. E o oposto também é verdadeiro. Quando eu vivo na presença do Senhor, a minha vida em relação ao meu próximo é totalmente diferente. A graça, o amor, a misericórdia, a bondade vai fazer parte da minha vida. Olha que coisa bonita, meus irmãos. O cristão é assim. O cristão vive assim. E o cristão no dia do juízo vai poder ouvir da parte do Senhor essa palavra: vinde benditos do meu Pai, porque vocês cumpriram as minhas palavras, porque vocês fizeram a minha vontade. Assim como o juízo veio sobre aquelas nações do tempo de Joel, virá também sobre todos no dia final. E esse dia se aproxima, e esse dia está perto. Mas eu termino, meus irmãos, porque o juízo vem, e juntamente com o juízo, a restauração. Capítulo 3 de Joel, terminando, versículo 18, fala sobre a restauração. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor, regará o vale de Sitim, o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá,
em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. A restauração do Senhor é certa. Depois do juízo, haverá o novo céu e a nova terra. E você pode confiar e crer nisso, meu irmão, porque assim será. A palavra de Deus se cumpre. Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas. O que Ele tem para você não é apenas aqui esta terra, não. É um céu, onde não há choro, não há dor, não há luto. Estamos caminhando para vivermos eternamente na presença do Senhor. O juízo vem, a restauração também virá. E tudo isso está muito próximo. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, teu Deus. Amém? O Ministério de Louvor vai cantar mais uma canção. E eu queria terminar a palavra desta noite com a oração de João Calvino, quando ele faz a exposição deste livro, e ele ora assim: conceda, Todo-Poderoso Deus, que, visto termos neste mundo que pelejar de contínuo, não só com inimigos de um tipo, mas com incontáveis deles, e não apenas com a carne e o sangue, mas também com o diabo e o príncipe das trevas. Permita que, estando armados com o teu poder, perseveremos nessa luta. E quando tu nos afligires por causa dos nossos pecados, aprendamos a nos humilhar e assim nos submetermos à tua autoridade, para que esperemos pela redenção a nós prometida. E ainda que sinais de teu descontentamento muitas vezes surjam a nós, todavia, sempre ergamos nossas mentes ao céu pela esperança, e então procuremos o teu Filho unigênito, até que, vindo como o juiz do mundo, reúna-nos e nos traga a fruição daquela vida bendita e eterna que Ele obteve por nós, por seu sangue na cruz. Amém.